Olá, tudo bem? Complementando aqui o vídeo anterior, no qual eu falava a respeito da infração por recusa ao teste do bafômetro e a controvérsia que há em relação a esta infração. O tema ele está longe de ser pacífico nas instâncias inferiores. Na verdade, este tema ele não é pacífico nem nas cortes superiores. Vejam, muitos condutores, a grande maioria, que recusam a fazer o teste do bafômetro, eles entendem que eles têm o direito de não produzir provas contra si mesmo. Só que este entendimento, ele não encontra respaldo no STJ. O STJ já decidiu reiteradas vezes que a garantia constitucional de não produzir provas contra si mesmo, ela é uma garantia que se aplica no direito penal. Então veja, a infração do artigo 65A, ela prevê duas punições. Ela prevê multa de quase R$ 3.000 e ela prevê a suspensão do direito de dirigir do condutor por 12 meses. Portanto, ela não prevê punições no âmbito criminal. Existe sim uma infração por dirigir embriagado, prevista lá no artigo 306 do Código de Trânsito, mas esta infração ela não tem relação alguma com a infração do artigo 165A do Código de Trânsito, de modo que se o condutor se recusar a fazer o teste, ele não vai ser punido no âmbito criminal. E é isto que entende o STJ e é este o entendimento de diversos tribunais no Brasil. Então, muitos juízes, muitos tribunais têm se alinhado com este entendimento do STJ. Qual é o entendimento? O direito de não produzir provas contra si mesmo não se aplica no âmbito do direito administrativo, no âmbito do direito de trânsito. Ela se aplica somente no direito penal, no direito criminal. Então, como a infração por recusa ao teste do bafômetro, ela não tem implicações criminais, esta garantia ela não se aplica. Ou seja, o condutor que entende que tem o direito de não produzir provas contra si mesmo não tem esse respaldo, ele não possui essa garantia. Segundo o entendimento do STJ e segundo o entendimento de muitos tribunais no Brasil. O que ocorre? Muitos recursos extraordinários, inúmeros recursos extraordinários, chegaram até o STF questionando justamente a constitucionalidade do artigo 65A. E uma das teses era justamente esta: o direito que o cidadão tem de não produzir provas contra si mesmo, o direito à não autoincriminação. E o STF, em diversas decisões que eu acompanhei, de julho de 2019 até o começo, fevereiro deste ano, o STF proferiu decisões bastante interessantes. Olha o que disse o STF nestes casos individuais que chegaram por meio de recursos extraordinários. O STF entendeu que o condutor ele não é obrigado a realizar o teste do bafômetro, porque ele está protegido pela garantia constitucional de não produzir provas contra si mesmo. E disse o seguinte, o STF, nestas decisões: o direito à não autoincriminação, ele é um direito que não se aplica somente no âmbito do direito criminal, do direito penal, mas é uma garantia que se estende também para o direito administrativo. Olha que interessante, o que o STF disse aqui é que a garantia de não realizar o teste do bafômetro protegido pelo direito à não autoincriminação, ela se aplica ao direito de trânsito. Então, muitos recursos que chegaram até o STF, eles foram julgados conforme esse entendimento, diferente do STJ. O STJ entende que a infração do artigo 65A basta mera recusa e o condutor deverá ser punido, porque o artigo 65A não viola garantias do cidadão, mas o STF entende que a punição pela simples recusa do condutor em realizar o teste do bafômetro, ela é inconstitucional, porque ela viola garantias constitucionais, ela viola a garantia do direito à não autoincriminação, o direito de não produzir provas contra si mesmo. E teve diversas decisões do STF neste sentido.
No dia 28 de fevereiro agora deste ano, o tema também, assim, porque tiveram diversos recursos repetitivos debatendo este mesmo tema, debatendo, questionando a constitucionalidade da infração por recusa ao teste do bafômetro, até que no dia 28 de fevereiro, um recurso extraordinário de relatoria do ministro Luiz Fux, recurso 1224374, vocês jogarem no Google, vocês vão achar esse recurso. Então, o que acontece? Este recurso de relatoria do ministro Luiz Fux foi suscitada ali a repercussão geral do tema e o plenário reconheceu de forma unânime pela repercussão geral desta controvérsia. Por quê? Porque esta controvérsia constitucional da infração do artigo 165A do Código de Trânsito, ela ultrapassa os interesses das partes ali envolvidas, do ponto de vista econômico, social, jurídico e político. Porque vocês imaginam o tanto de demandas que existem questionando justamente a validade do artigo 165A, de modo que, através da decisão, agora que houve a repercussão geral do tema, através da decisão deste recurso extraordinário, deste caso específico, a tese a ser fixada pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade da infração por recusa ao bafômetro deverá ser obrigatoriamente seguida por todas as instâncias inferiores, porque, como eu havia dito no vídeo anterior, este tema é muito controverso, este tema ele não é pacífico nas instâncias inferiores, de modo que a gente percebe, fazendo pesquisas, há decisões de um lado e decisões do outro, decisões de tribunais que entendem que a recusa ao teste do bafômetro ela não viola garantias individuais do cidadão, garantias constitucionais, de modo que o artigo 165A ele não é inconstitucional, e há decisões que entendem que o cidadão ele está protegido pelo direito à não autoincriminação e, portanto, se não houver outro fundamento, ele não pode ser punido pelo artigo 165A. Em outras palavras, o artigo 165A é inconstitucional, mas há esta divisão de entendimento. E por conta de decisões, inúmeras decisões no âmbito judicial, de um lado e do outro, foi suscitada esta repercussão geral, e a partir de então, assim que houver a decisão em cima deste recurso, aí sim, a tese ali fixada, diferente das decisões que eu havia dito nesses recursos extraordinários do STF, proferidos pela primeira turma do STF, inclusive, que entende que o cidadão tem o direito de recusar o teste, essas decisões elas não tinham esta força vinculante com relação às instâncias inferiores, porque elas diziam respeito a casos individuais. Então é uma decisão que atingia somente as partes envolvidas. Agora não. Quando for proferida pelo plenário a decisão no recurso extraordinário 1224374, a decisão, a tese ali fixada, agora sim, deverá ser obrigatoriamente seguida por todas as instâncias inferiores. Então, os processos que estiverem em andamento e os processos que estiverem paralisados seguirão este entendimento, a tese a ser fixada pelo STF. Agora é aguardar, né? Como eu havia dito, o tema não é pacífico nas instâncias inferiores, ele também não é pacífico nas cortes superiores. Eu já vi diversas decisões, inclusive no STJ, diferente até mesmo do entendimento majoritário do STJ, ministros entendendo que o artigo 65A viola garantias individuais, assim como também já vi decisões de ministros em casos individuais no STF, decidindo pela constitucionalidade da norma contida no artigo 165A do Código de Trânsito. O próprio ministro Luiz Fux, quando proferiu a sua decisão no sentido da repercussão geral do tema, ele colocou ali algumas considerações que dá a entender que ele mesmo entende
que o artigo 165A ele é constitucional, mas enfim, isso só para vocês verem que o tema não é pacífico nem nas cortes superiores. Mas agora, pelo menos, nós temos aí um norte, nós temos aí uma previsão de que, assim que for decidida, assim que este caso for decidido, agora sim, a tese ali fixada pacificará de uma vez por todas toda a controvérsia que há nas instâncias inferiores, porque supondo que o STF decida que o artigo 165A, por recusa, a multa por recusa ao teste do bafômetro, se o STF decidir que esta infração ela é inconstitucional, então as instâncias inferiores deverão seguir este entendimento. Agora é aguardar. Muito obrigado pela atenção de vocês e tenham um ótimo dia.